Olá, parceiros da Pioneer, tudo bem? Meu nome é Gil Câmara, nós vamos ter uma atividade agora na sequência a respeito de fenologia da cultura da soja ou estádios fenológicos da cultura da soja, que é um assunto bastante interessante. Mas antes de adentrarmos propriamente nesse assunto, eu gostaria de me apresentar. Aqui está meu nome completo na capa da apresentação, tá? E eu sou engenheiro agrônomo formado pela Luiz de Queiroz, pela USP em Piracicaba, e com mestrado em fitotecnia na mesma escola, e depois doutorado também em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. E aí, seguindo a carreira acadêmica, entrei como jovem engenheiro agrônomo, auxiliar de ensino naquela época, e progredindo na carreira, eu fui assumindo as responsabilidades pelo ensino da soja e da cana-de-açúcar, né? E várias linhas de pesquisa fizeram parte dessa minha jornada na Exalc. Então, além de ensino, graduação e pós-graduação, extensão universitária e pesquisa, no que concerne a pesquisa, o que vai aparecer aqui é uma lista em ordem crescente, de baixo para cima, de linhas de pesquisa, que nessa jornada acadêmica eu desenvolvi. E o conjunto desses itens constituem a obra coletiva que eu mais me dediquei ao longo da minha carreira, né? Então, tudo começa. Antes disso, eu gostaria de apresentar essa logomarca, que é uma característica minha. É o símbolo das plantas oleaginosas, que é uma das áreas que eu mais me especializei ao longo dessa jornada acadêmica, que tem uma folhinha que representa a planta oleaginosa e a gota de óleo, que representa a planta oleaginosa. Então, eu adotei essa logomarca como logomarca profissional nessa minha atividade de treinamento e capacitação de profissionais, de equipes, de aula, de MBA. Enfim, por onde eu ando com os meus slides, com as minhas apresentações, eu uso essa identificação de marca, ok? Bom, tudo começou com a avaliação de cultivares através de ensaios de valor de cultivo e uso, evoluindo para arranjos espaciais e produtividade. Repito, isso aí são os títulos de linhas de pesquisa, que envolvem vários trabalhos e vários orientados ao longo da carreira. Fotoperiodismo, épocas de semeadura e produtividade, tecnologia de inoculação e fixação biológica de nitrogênio, fenologia e nutrição vegetal, manejo fisiológico de alta produtividade e ambientes de produção de soja. A fenologia foi uma fase da minha vida muito interessante, porque eu gosto de fotografia, eu sempre fui um fotógrafo amador, e aí a gente une o útil ao agradável, né? Detalhar imagens da planta e utilizar essas imagens para a construção da fenologia das culturas. E a soja foi uma das que eu mais fotografei, que eu mais trabalhei, e boa parte dessas imagens vocês verão, ou quase todas as imagens, vocês verão nessa apresentação. E a complexidade desses assuntos que estão interligados, pode não parecer, mas estão, né? Evolui nesse sentido, daquilo que é de menos complexidade que a avaliação, que a genética, né? Que é a primeira linha lá embaixo, até a última, que constitui vários parâmetros de ambiente e de planta. Você vai tendo um crescente de complexidade linkado entre esses assuntos. Bom, isso posto, vamos então para a fenologia da soja. Nós vamos seguir esse roteiro, tá? Nós vamos fazer uma breve abertura e aí eu vou conceituar ou definir algumas coisas importantes antes da gente evoluir efetivamente sobre a fenologia ou os estádios fenológicos dessa importante cultura, né? Então vamos lá. Como abertura, eu sempre gosto de apresentar, talvez vocês já tenham visto, o organograma básico de interações da produção vegetal, onde eu uso a figura geométrica do triângulo, como é uma das figuras mais estáveis que existem, né? E em cada vértice eu coloco os principais itens, né? Os grandes itens da produção vegetal, que é a planta, o ambiente de produção e o manejo. Entendendo o manejo como, ou por analogia, como um grande guarda-chuva, um grande guarda-sol, onde cada aresta do guarda-sol é um tipo de manejo, né? Então, nós temos manejo de época de plantio, manejo varietal, manejo de fertilidade,
manejo de adubação, manejo de cultivos, proteção de cultivos, enfim. São vários e vários manejos. O que eu destaco aqui? Que a caixa verde planta, sempre eu vou me referir, e a fenologia especificamente diretamente e exclusivamente relativa a essa caixa verde, fenologia, é todo e qualquer fator que tem relação com a planta. Tá? A caixa vermelha é todo e qualquer fator que tem relação com o ambiente, e eventualmente eu vou citar o ambiente durante os estádios fenológicos. E em azul, manejo. Manejo, entenda-se também como toda decisão ou ação de natureza antrópica, feita pelo homem, feito pelo produtor, feito pela produtora, com ou sem orientação técnica, né? ou supervisão técnica de um engenheiro agrônomo, por exemplo. Então, tudo que se refere a manejo são tomadas de decisão. Qual fertilizante usar, qual herbicida utilizar, quando aplicar, qual é a dose. Tudo isso são tomadas de decisão que visam a uma ação de manejo sobre a cultura. Tá? Então, a interação entre manejo do ambiente, planta e ambiente, e manejo da planta, isso é um triângulo, esses fatores, esses grandes itens interagem entre si, sempre, né? E essa interação, que tem vários graus de complexidade e tem vários tipos de interações aqui, isso vai ocorrendo e a produção vegetal vai acontecendo, ok? Sempre fundamentada ou assentada sobre decisão técnica com viabilidade econômica e hoje, nos tempos atuais, viabilidade social e viabilidade ambiental em função do momento em que nós vivemos no planeta, ok? Muito bem, isto posto, fica aí então como abertura esse slide e aí a pergunta a vocês. Quem é a planta objeto hoje? Quem é a planta foco do nosso estudo, foco da nossa análise? Provavelmente todos estão respondendo soja. Parcialmente correto se você falar apenas soja, porque soja é um exemplo de sucesso da interação em lavouras comerciais, em escala comercial, da interação com o vegetal superior, que é a Glycinimax, que é a soja, com as bactérias do gênero Bradyrhizobium, a Eucane e a Japônico. Essas interações extremamente positivas resultam em ganhos de produtividade, como a gente vem constatando na última década, né? A evolução da inoculação da cultura, com a evolução da genética da cultura e o retorno disso em termos de ganho de produtividade e incremento de produtividade. Ok? Então, daqui para frente, quando perguntarem o que é uma lavoura de soja, é soja mais rhizóbios, ok? Esse é o conceito mais atual, mais moderno e mais correto. Vamos ver, o que é fenologia, afinal de contas, né? Do que se trata essa fenologia? Logia, logos, estudo do quê? Feno. Feno é planta, tá? Lá do latim ou da Grécia Antiga, as duas raízes linguísticas têm esse prefixo feno, né? Na verdade, é uma área da botânica que procura estudar o crescimento e desenvolvimento de uma cultura ou de uma espécie, independentemente de ser uma cultura agrícola ou não, né? Desde o seu nascimento, no caso aqui, desde a sua emergência, até o seu fim de ciclo, até a sua morte natural, ok? Então, entre a emergência e a maturação final, ocorre uma sequência de eventos fisiológicos que podem ser identificados, em muitos casos, pela forma, morfológicos, e a parte da botânica que se dedicou a estudar o crescimento e desenvolvimento de uma cultura fase por fase, fase vegetativa, antecede a fase reprodutiva, e dentro de cada fase, os subestágios, os estádios de desenvolvimento, isso é foco da tal da fenologia, que é uma área da botânica, ok? E qual a importância disso? Quando a gente entende, eu diria mais, quando a gente domina a linguagem fenológica de uma cultura, a simbologia de uma cultura, nós acabamos por incorporar ao nosso cabedal de conhecimento uma ferramenta muito importante para manejo. Manejo no sentido de tomar decisões pré ou pós
ocorrência de algum fato benéfico ou maléfico, ok? Bom, tudo isso que eu comentei com vocês podem ler com calma, onde está aqui descrito em palavras, textualmente, e a importância como ferramenta de auxiliar de manejo, ok? Muito bem, essa ferramenta nós usamos comumente para soja e para outras culturas, através do uso das tais de escalas fenológicas. O que é uma escala fenológica? Uma escala fenológica é uma sequência lógica e racional, é uma sequência de símbolos, símbolos esses constituídos por letras e por números, então nós estamos nos reportando a escalas alfanuméricas, ok? Em que a sequência lógica e racional desses símbolos representam fielmente a sequência natural de eventos que transcorrem desde a emergência da cultura até o seu ponto de maturação a campo, ok? E essas escalas são muito interessantes quando a gente entende e domina essa sequência de símbolos, porque ganhamos tempo na interpretação ou na escrita ou na comunicação técnica entre profissionais, né? Ou entre profissionais da assistência com os seus clientes, produtores e produtoras. Qual que é a vantagem da fenologia em relação à cronologia? Até um tempo atrás, era muito comum você ver um produtor tomar uma decisão ou alguém orientá-lo para, numa determinada cultura de ciclo anual, que necessite de adubação nitrogenada em cobertura, que fizesse isso 30 dias depois. Aí já vem a pergunta, 30 dias depois do quê? Da semeadura ou 30 dias depois da emergência? Quando a gente vai para a fenologia, nós fazemos a mesma orientação técnica, olha, aplique a adubação nitrogenada em cobertura, né? Quando a sua cultura estiver no estádio V4. Opa, eu falei um símbolo, V4, uma letra e um número, ok? O V4 é mais preciso por quê? Porque esse V4, eu ainda não estou me reportando a soja nem a nenhuma outra cultura, esse V4 significa que aquela espécie, naquele momento fenológico simbolizado por V4, está no ponto fisiológico adequado para receber a adubação nitrogenada, para receber o elemento nitrogênio e metabolizá-lo. Quando a gente fazia como antigamente, 30 dias depois da semeadura ou 30 dias depois da emergência, a depender das condições do ambiente, a caixa vermelha do triângulo, pode ser que o tempo transcorrido entre a semeadura e o tal do V4, que é mais preciso, ocorra antes dos 30 dias. E se isso acontecer, o posicionamento do nitrogênio estará aquém do momento fisiológico ideal para aplicá-lo, para a planta recebê-lo. Se por outras razões o ambiente promover um retardo no nascimento, na germinação da semente, um atraso na emergência da cultura e um desenvolvimento inicial muito lento, 30 dias depois, pode ser que ocorra antes o momento adequado, ou se o ambiente for muito favorável e acelerar esse processo da germinação, da emergência e do crescimento inicial, 30 dias depois, a planta poderá ter passado fisiologicamente daquele momento identificado como V4, como o mais adequado para receber o nitrogênio. Agora, quando a gente posiciona, é no V4 que você tem que aplicar, seja 30, 35 ou 40 dias depois, não importa. O importante é que o V4 ele é fixo naquela espécie. Em algum momento ele vai ocorrer, e aí ele ocorrendo, eu tenho que estar preparado com a fonte de fertilizante nitrogenado para aplicar na cultura, ok? Então eu procurei não citar nenhuma cultura para ilustrar a importância ou a vantagem da fenologia em relação à cronologia em função da precisão da primeira, ok? E com exceção da cana, que a gente ainda se refere à cana em escala numérica, né, seus 4 estádios fenológicos,
Todas as demais culturas, principalmente as de folha larga, como essas que vocês têm, e outras gramíneas como o milho, já adotam a escala alfanumérica já há um bom tempo, tá ok? Ok, no caso da soja, vamos lá. Tudo começou ali nos anos 70, nos Estados Unidos, e se você observar todas as escalas fenológicas, toda a descrição fenológica de milho, de soja, de amendoim, de girassol, está no entorno dos anos 70, até o início dos anos 80 do século passado, tá? Porque naquela época as grandes empresas de seguro agrícola norte-americanas, as seguradoras e resseguradoras, elas precisavam de uma informação mais precisa de campo para avaliar as solicitações de seguro rural por parte dos produtores. E aí essas empresas procuraram professores universitários e melhoristas. No caso, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, os professores e melhoristas Fair e Cavines foram os que desenvolveram a fenologia, a escala fenológica, que caiu no gosto da maioria dos profissionais que lidam com soja no mundo, tá? E ficou sendo a clássica fenologia de Fair e de Cavines, né? E eles publicaram pela primeira vez em 71, mas a publicação num boletim de extensão aos produtores norte-americanos do estado de Iowa do ano de 1977 foi a publicação mais famosa, que é mais referenciada como a clássica desses dois autores, né? E os seus discípulos, o Rich e mais 3 colaboradores, na aposentadoria deles, eles foram passando a bola para o Rich, né? E o Rich foi atualizando, de maneira que Iowa é a casa da fenologia da soja, e eu tive a oportunidade, ali nos anos 90 do século passado, trabalhando com o Dr. Yamada, da antiga Potafós, de fazer, com autorização deles, a tradução para a língua portuguesa dessa fenologia de soja para o Brasil. E nas aulas, foi essa fenologia que até hoje a gente divulga, que a gente treina as equipes profissionais de empresas, para usarem como ferramenta na sua atividade profissional rotineira, cotidiana. Que é o motivo da gente estar aqui hoje, que é rever, para quem já conhece, ou ver, conhecer pela primeira vez, a fenologia da soja. A escala clássica de Fair e de Cavines tem N estádios fenológicos vegetativos. E cada estádio fenológico vegetativo é sempre identificado, é sempre simbolizado pela letra V maiúscula, seguido ou não de um número inteiro, com exceção dos 2 primeiros estádios, que são 2 letras maiúsculas. E vai até o N, porque a soja vai vegetando até um enésimo nó, daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Quando então ela muda de fase vegetativa, estimulada pelo ambiente, para a fase reprodutiva. E quando a planta se apresenta aos nossos olhos na fase reprodutiva, então, do ponto de vista convencional e didático, nós assumimos a letra R maiúscula, seguida de um numeral inteiro, na escala clássica do Fair e do Cavines, simbolizando um dado estádio fenológico reprodutivo dessa espécie. O R5 e R7 estão em amarelo, como vocês observam na tela, porque nós desenvolvemos, através do RIT, e aqui no Brasil isso pegou, que foi uma beleza, né? Principalmente para fazer a calendarização do manejo químico da ferrugem asiática, quando ela virou problemão para nós, né? Aqui no país. E passamos a ter, então, 5 níveis, ou subníveis do estádio R5, e 3 do estádio R7. E todos esses estádios, então essa barra vermelha maior embaixo é o que a gente adota, né? É o que a gente ensina. Cansei de dar aula sobre esse assunto, né? Cansei de treinar a equipe sobre esse assunto, né? Cansei não estou cansado não. Vamos em frente, a gente não cansa não. A gente é pilhado aqui, tá bom? Então nós vamos ver isso na sequência dessa atividade de hoje. Mas eu já vou adiantar a vocês que para que essa escala verdadeiramente se torne uma ferramenta
auxiliar para as nossas decisões de manejo, de orientação técnica, ok? Ou para o produtor mais tecnificado, a gente precisa respeitar, conhecer e respeitar algumas premissas e critérios que foram estabelecidos pelo pai da criança, que foram o Fer e o Caveness, né? E às vezes não, muitas vezes aqui no Brasil, que a gente percebe que por não saber, ou a maioria das pessoas não sabe a respeito dessas premissas, porque elas vão direto na fonte da informação, o que é um R1, o que é um R2, mas esquecem de saber qual é a premissa e qual é o critério que define um R1 e um R2, por exemplo. Então, eu apresento essa tela para a gente refletir, para vocês pensarem um pouquinho, né? E não esquecerem desse tipo de informação. Premissa. Na língua portuguesa, é um substantivo feminino que se refere a um ponto de partida para a organização de um raciocínio por nossa parte, ou de uma argumentação ou de um estudo, tá, ok? Sinônimos de premissa: antecedente, proposição, né? Então, premissa é o alicerce do raciocínio, que a gente não deve abrir mão da premissa, senão a gente se perde e acaba identificando errado um dado momento fenológico da cultura que nós estamos visitando, por exemplo, ok? E o critério especificamente, aí é um substantivo masculino, é o princípio que se toma como palavra-chave referência e que permite distinguir o verdadeiro do falso, né? Então, discernimento, juízo, raciocínio, segurança, sensatez, ou seja, o critério é o reforço, é o que dá segurança, uma vez respeitada a premissa, para que nós afirmemos, olha, essa lavoura de soja se encontra em tal estádio fenológico, ok? Então, eu tenho que ter algumas premissas e conhecer os critérios para fazer a identificação fenológica correta da cultura da soja, ok? Mas isso a gente vai ver fase por fase, começando pela fase vegetativa, que é o nosso próximo bloco, ok? Até daqui a pouco.